Meus queridos, o texto que nós gostaríamos de compartilhar fala exatamente de um Deus como Pai, um Deus atencioso para com seus filhos. Se encontra no Salmo 34, versículo 15 a 22, que diz assim: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. No versículo número 15 diz assim: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha a característica de Deus aqui com respeito a Ele próprio, os seus olhos e o seu ouvido. O texto diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. O que é isso, os olhos repousar? Os olhos repousar significa atenção, significa nos vigiar, significa estar em nossa companhia. É como uma mãe. Uma mãe, quando o seu filhinho é pequenininho, e muitas vezes a gente observa isso através das noras, quando a criança está brincando, a mãe não tira os olhos. Ela pode até conversar com você, mas está de olho na criança. Isso é algo comum dos pais, ter os seus olhos atentos para que, no momento certo, intervir na vida da criança. Assim, os olhos, eles devem repousar sobre os nossos filhos, mesmo dando aquela certa liberdade, mas significa que está atenta ou atento ao filho ou aos filhos. Assim também é Deus. E Deus muito mais vê do que nós, os pais. Deus tem os seus olhos atentos todo o tempo sobre você. Você pode estar no ônibus, você pode estar em casa, você pode estar no seu quarto, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua faculdade, você pode estar em qualquer lugar. Os olhos de Deus estão atentos. Deus está olhando para você. Nunca pense que você está sozinho. Os olhos de Deus, como diz o texto, repousam sobre os justos. Se você é um lavado pelo sangue do Senhor Jesus, se você é um justificado de Cristo, os olhos repousam sobre você. E uma outra coisa interessante que diz: os ouvidos estão abertos. O Senhor tem os seus olhos, mas tem os seus ouvidos abertos. Ouvidos abertos para o quê? Para escutar o nosso clamor, para escutar diante dos perigos o nosso pedido de socorro. Os olhos do Senhor estão, mas os ouvidos também. Deus é aquele que tudo ouve. Ele é um ser onipresente, é onipotente, e ele, como um ser onipresente, que está presente em qualquer lugar, porque ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa por nós. Por isso, pense nisso. Os olhos estão sobre você, mas os ouvidos também. Se os ouvidos de Deus estão sobre nós, nós devemos clamar a Deus. Uma coisa interessante na nossa vida:
como nós precisamos de alguém para nos ouvir. Quando nós não temos ninguém para nos ouvir, a gente fala sozinho. Não é? Acho que alguns falam, poxa, o fulano parece doido, fala sozinho. Tem uns doidos que de fato falam sozinho, mas acontece que todos nós, de uma certa maneira, somos um pouquinho então doido. Quem nunca falou sozinho? Quem nunca fala, às vezes, quando está no seu quarto, quando está nervoso, começa a falar? Todos nós temos a necessidade de falar. Todos nós gostamos que alguém nos ouça. E, queridos, Deus te ouve. Onde você estiver, querida, Deus ouve a você. Você não está sozinha ou sozinho. Deus tudo ouve. Abre o seu coração para Deus. Não fique guardando as coisas. Fale com Deus. Muitas mulheres reclamam, mas meu marido não me ouve. O seu marido às vezes pode ser que não te ouça, mas Deus te ouve. Fale com Deus. Abra o coração. Coloque as suas coisas mais difíceis, mais duras, as suas ofensas que tem recebido de alguém, coloca as suas dúvidas, coloca os seus rancores diante de Deus e com certeza você vai sentir o seu coração aliviado. Mas em terceiro lugar, esse Deus atencioso tem os seus olhos sobre nós, tem seus ouvidos para nos ouvir, mas ele também não só vê, não só ouve, mas como ele age. No versículo 18 diz assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Perto está quem? O Senhor. Ou seja, além de ver, além de ouvir, ele manifesta a sua presença como? Diz aqui, para salvar, para abençoar. Quem? Os de coração quebrantados e salvar os de espírito oprimido. Às vezes você se sente tão oprimido, o seu coração está quebrantado, alguma coisa bateu, alguma coisa te feriu, alguma coisa te magoou. E como diz aqui, perto está o Senhor de você, bem perto. Deus, Ele coloca a sua presença junto a nós. E como diz o texto, para nos ajudar diante de um coração quebrantado, para nos ajudar diante de uma opressão que nós venhamos a passar. E esses momentos são momentos assim, momentos de opressão, momentos de dúvidas, momentos de incertezas, momentos de coração quebrantado, do que fazer, como fazer. Por isso, lembre-se disso, perto está o Senhor de você. Se você teme a Deus, Deus está perto, simplesmente para te ver? Não, para te acompanhar, para intervir, para te abençoar. Nesse sentido, Deus é um Deus que intervém, Ele é intervencionista, Ele intervém para nos socorrer, para nos ajudar. Aqui nos diz no versículo 19, muitas são as aflições do justo, muitas são as nossas aflições, mas nos diz aqui o quê? Deus nos livra de todas as aflições. Por quê? Porque perto está o Senhor. Muitas aflições você passa? Sim. Aqui diz muitas aflições o justo passa. Muitas aflições nós vivemos. Mas o Senhor livra, o Senhor nos abençoa. Ou seja, o resultado final das aflições não é a nossa destruição, é o socorro de Deus junto a nós. E ele diz aqui, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Sabe por quê? Porque sobre você tem a marca
do sangue do Cordeiro. Isso que é um Deus atencioso. Na terra cuida de nós, e quando morrermos, a nossa alma será resgatada. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe.